Você sabe para que serve o useEffect, como utilizar ele, quais os parâmetros que você precisa passar. Se eu te falar que o primeiro parâmetro do useEffect é uma função de callback, você entende exatamente o que isso quer dizer? O que significa? Quando eu te falo que o segundo parâmetro é um array de dependências, você entende de fato o que é isso? Como utilizar? Bom, se você respondeu não para alguma dessas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente da forma como eu queria que tivesse me ensinado lá atrás, porque eu tenho certeza que isso aceleraria e muito o meu entendimento ali sobre os hooks, como utilizar, para que eles servem. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo, de forma minuciosa, para você nunca mais ter dúvida nenhuma sobre o useEffect, como utilizar, e até servir de um manual para sempre que você precisar. Se caso surgir alguma dúvida em algum momento, quando você estiver na prática aplicando, você volta aqui e vira de fato um manual para você. Então é isso e bora pro vídeo. Então entenda aqui que o useEffect, ele vai mexer, ele vai trabalhar com funções que a gente chama de funções impuras. Aqui, para a gente entender o que são essas funções impuras, nós vamos entender primeiro o que é uma função pura, que é basicamente, por exemplo, essa daqui, que você tem uma função normal, que ela recebe dois parâmetros e ela altera dois parâmetros aqui, que é do próprio componente. Agora, quando a gente está falando de funções impuras, nós estamos falando de, por exemplo, mexer ou alterar um estado que está fora desse componente. Imagina, por exemplo, a gente trocar o nome aqui, o React App. Você concorda comigo que esse React App, ele não está dentro desse componente. Então a gente está modificando um estado que está fora desse componente. E aí, onde a gente vai utilizar o useEffect. Outro exemplo que a gente utiliza muito, quando a gente vai fazer uma chamada a uma API. Nesse caso, eu preciso utilizar dentro de um useEffect, porque é um componente ali, é um estado, na verdade, que eu estou mexendo, que eu estou trabalhando, que está fora desse meu componente aqui, tá? E aqui, só para deixar claro, eu criei só para facilitar o nosso aprendizado, mas depois eu vou explicar exatamente todo esse código aqui, como que a gente vai utilizar o useEffect aqui dentro. Então, perfeito. Se até aqui você entendeu que o useEffect, ele é utilizado para a gente modificar algum estado que está fora desse componente, por enquanto tá bom, tá? Mesmo que você não tenha entendido ainda exatamente o que é esses efeitos colaterais, a gente vai ver isso aqui na prática, eu tenho certeza que você vai entender, tá? Mas por enquanto, se você já entendeu que ele mexe com estados que não estão dentro desse componente, tá ótimo. Então beleza, agora a gente vai ver a estrutura desse nosso useEffect, tá? Você primeiro precisa importar ele aqui, e aí você vai abrir e fechar os seus parênteses. Aqui nós vamos ter dois parâmetros. O primeiro é uma função de callback. O que é uma função de callback, né? Muita gente fala, o primeiro parâmetro é a função de callback, mas não explica exatamente o que é. Ela é uma função que ela vai ser chamada em um determinado momento. No caso do useEffect, ela sempre é chamada depois que o componente for renderizado. Então, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser chamado depois que o componente for renderizado. Exemplo, vou alterar esse título aqui, que está fora do meu componente. Lembra disso? Vou colocar aqui document.title e aí vou passar o que eu quiser. Então, vou passar aqui o nosso code start. Salvei, tá aqui para a gente. Code start, ou seja, alterei um estado fora desse meu componente. E aí, o segundo parâmetro aqui vai ser um array de dependências, que a gente vai ver ainda mais tarde o que é essa dependência, de que ele depende, de que ele não depende. Então, vamos ver isso aqui um pouco mais tarde. Então, beleza, a gente entendeu para que serve esse useEffect. Uma das coisas é modificar um estado fora desse nosso componente. Um exemplo muito claro disso, quando a gente vai fazer uma chamada a uma API. A gente utiliza isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então vamos, de fato, fazer uma chamada aqui, ser algo um pouco mais completo de como que funciona. Vou buscar aqui no Google, por exemplo, pode ser do Pokémon, então Pokémon API. Vou buscar aqui. Eu só quero qualquer chamada a uma API, tá? Vou pegar essa aqui que eu já tinha testado. E aí eu vou criar aqui, ó, uma const URL que eu vou chamar de exatamente essa chamada aqui dessa API, tá? Beleza, agora eu preciso fazer essa chamada dentro do meu useEffect. Provavelmente, se você já tem um tempo na programação, você sabe que para fazer uma chamada na API, ela precisa de ser assíncrona. Ou seja, eu preciso esperar que faça toda a requisição para eu poder dar seguimento. Então,
Como que vem na cabeça das pessoas quando estão iniciando fazer uma chamada a uma API aqui dentro do useEffect? Normalmente a pessoa ia fazer algo nesse sentido aqui, ó, const response, e aí ela ia colocar o fetch que a gente utiliza para poder fazer essa chamada, e aí aqui colocaria o URL. Beleza, se eu desse um console log aqui, nesse response, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque basicamente ele vai cair dentro desse console antes de terminar a nossa chamada. Nem sei o que vai acontecer, mas provavelmente aqui ele vai criar uma promise, ou seja, ele ainda não trouxe esses dados. E aí ele dá até um errozinho aqui pra gente. Teoricamente, eu teria que colocar aqui um await para poder esperar. Para eu utilizar o await aqui antes, eu teria que usar um async aqui. Só que a gente não pode, entendeu? Não pode colocar o async aqui no useEffect. Ele nem vai deixar eu fazer algo nesse sentido aqui. Então, para utilizar, para poder fazer essa requisição, eu preciso, é bem simples, eu só preciso criar uma função. Então, vou colocar aqui getData, traduzindo, pegar os dados, e vou criar uma função normal aqui. E aí, aqui sim, eu posso pegar esse nosso cara e passar ele aqui para dentro. Agora, eu tenho o await aqui, só que eu consigo colocar, consigo colocar o async aqui. E agora ele vai pegar para a gente, tá? Depois eu preciso desestruturar essa resposta aqui em um JSON. E aí é só eu colocar algo assim, ó, por exemplo, response JSON, que vai ser igual a response.json, tá? Aqui provavelmente vai dar errado também, porque eu preciso de um await aqui também, tá? Aqui no nosso console log eu vou colocar o response JSON, que ele está dando uma promise também. É só eu colocar, na verdade eu preciso chamar aqui, né, nosso método. Vou chamar ele aqui embaixo, vou salvar, vou recarregar a página aqui novamente e pronto. Agora a gente tem as nossas requisições aqui feitas bonitinho, tá? Eu posso fazer uma validação aqui só a fim de ensinamento mesmo, que eu poderia colocar um console log aqui, o response, vou carregar aqui de novo, e aí o nosso response aqui, a gente tem um status ok. Então, se você quiser fazer uma validação, você poderia colocar, por exemplo, se o response.ok, ou seja, se quando eu coloco a exclamação aqui, eu estou falando o inverso, né? Então, se o response.ok ele for falso, você só dá um return aqui. Vou tirar aqui agora, só para deixar melhorzinho o nosso código. Aqui, por exemplo, é uma chamada API, você poderia colocar um try catch, mas aqui é só fins didáticos mesmo. Então, eu vou salvar aqui para poder ver as propriedades que eu tenho aqui. Eu tinha pegado a altura dele aqui, o height, por exemplo, do dito, que é um Pokémon, é 3, tá? Porém, eu quero passar esse nosso Pokémon de forma dinâmica. Então, se eu clicar aqui no Pikachu, ele traz para mim os dados do Pikachu. Se eu clicar no dito, ele vai trazer os dados desse dito, tá? Então, basicamente, o que eu vou colocar aqui, eu só vou alterar e vou colocar aqui nosso state Pokémon. Para fazer isso funcionar, basicamente eu só preciso colocar o template string aqui, beleza? E aí aqui eu coloco um cifrão. Então, Pokémon escolhido foi, Pokémon tá 0, então ele não mostra nada. Quando eu colocar o Pikachu ou dito, eu preciso que ele traga para mim de acordo com o que eu clicar, tá? Então aqui basicamente eu coloquei um botão aqui, ele tem os 7 Pokémon, e aí ele passa o Pikachu, e ele tem os 7 Pokémon, passa o dito, quando ele clicar aqui no dito. Então basicamente o nosso useEffect aqui, ele está fazendo uma requisição, e aí esse array de dependências, eu vou dizer pro React aqui, que toda vez que o meu Pokémon mudar, ou a minha URL mudar, posso colocar até os dois aqui, por isso é um array, ou seja, toda vez que o Pokémon mudar, ou que a URL mudar, que basicamente nem precisaria do Pokémon em si, porque a própria URL, se o Pokémon mudar, ela também muda. Então, caso um desses aqui aconteça, ele vai chamar isso aqui de novo para mim. Então, eu vou salvar aqui,
E aí, por exemplo, eu vou clicar no Pikachu. Aí ele traz para mim o Pikachu e ele não está trazendo a altura. Por quê? Porque eu não estou setando ele aqui embaixo. Ó. Então eu busquei os dados aqui, o response.json, mas eu não estou passando para esse meu cara aqui, para esse meu state. Então vou passar aqui para a gente ter. Então set height. E aí aqui eu passo o response.json.height. Aí. Agora sim ele tem que funcionar. Vou recarregar aqui. Pronto. O Pokémon escolhido tá zerado, porque ele recarregou de novo. E a altura é de nada, porque ele também começa com 0 aqui. Então, cliquei no Pikachu, 4. Cliquei no Ditto, 3, 4 e 3. E assim ele vai fazendo essas chamadas de acordo com esse array de dependências aqui. Tá? Se eu deixo ele, por exemplo, sem nada aqui, vamos fazer o teste. Que também é um cenário, esse segundo parâmetro ele não é obrigatório, tá? Vou salvar aqui. Quando eu clico Pikachu ou Ditto, ele vai trazer normal. Por quê? Porque quando eu não tenho o array de dependências, ele vai fazer essa requisição toda vez que o componente ele for renderizado. Porém, isso é ruim, porque dependendo da situação, ele está fazendo uma requisição, essa requisição pode demorar. Só que você tem que colocar algumas dependências para que, se eu alterar alguma outra coisa aqui na tela que não tem absolutamente nada a ver com isso, ele não recarregue de novo, ele não faça a requisição toda de novo. Então, é extremamente importante que você coloque as dependências aqui. No caso, só a URL, por exemplo, já resolveria. Então, eu vou clicando e ele vai fazendo as requisições novamente. Então pronto, você entendeu exatamente como que funciona o useEffect, os dois parâmetros que ele tem, recapitulando tudo para a gente aqui. Primeiro, a função de callback, que é a função que ela vai ser executada depois que o componente for renderizado, e uma URL com as dependências, ou seja, você vai falar toda vez que esse cara mudar, você renderiza, você chama de novo para que eu tenha um novo resultado. Então é isso nesse vídeo, eu espero que você tenha entendido o useEffect. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você também. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilha aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!